As crianças já podem se dirigir, né? Já foram? Amém. Tem mais, as crianças já podem ir, os menores aqui e os maiores na classe de lá. Os adolescentes que estão auxiliando também podem ir. Glória a Deus. E eu queria convidar você que ficou, né? Então você não é nem criança nem adolescente, né? Já é homem e mulher que ficou, para abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Muita gente que já retornou de viagem, né? Voltou da Flórida. Como é que foi lá na Flórida? Foi bom? Tá querendo voltar lá de novo? Próxima vez não esquece de chamar para ir junto. Também quero ir. Alguns vieram do Brasil, nos visitando. Maravilha. Muitos dos nossos irmãos também estão aproveitando, né, que esse é praticamente o último fim, a última semana de férias. Muita gente viajou, né, o irmão Daniel viajou, vários irmãos estão viajando, aproveitando, né, tirando as férias na última semana. Eu fiquei sabendo de muita gente que viaja e descobri que essa semana acho que é mais barato a viagem, né, começa a diminuir os preços, por isso que muita gente deixa para a última semana, né, os preços são melhores. E muita gente tira essa oportunidade para viajar. Vamos lembrar dos nossos irmãos abençoados, porque descansa do Senhor também. Descansar faz parte da vida espiritual de um crente. Como eu digo e prego aqui na igreja, tem hora que a coisa mais espiritual que a gente tem a fazer é dormir. Tem gente que tem praticado muito isso, mas aí é preguiça, aí é um problema espiritual. Mas tem hora que dormir é a coisa mais espiritual que nós podemos fazer, para que a gente possa descansar, recuperar nossa estabilidade, nosso senso, e é isso que nós temos ministrado, porque quando a gente fica muito tempo sem dormir, sem comer, a gente começa a perder o sentido, a gente começa a tomar ações carnais, uma pessoa com fome e com sono fica nervosa, Você fica nervoso quando está com fome e com sono? Eu acho que quase todo mundo fica, eu fico também, é uma coisa que a gente não gosta. Nós não somos super-heróis, Hoje em dia tem essa ideia de que o crente é um super-herói, e na verdade nós não somos, e a gente sente as dificuldades nesse momento, então tem hora que nós precisamos parar, comer, nos alimentar, dormir, e a gente vê na palavra de Deus que o Senhor, Ele tem hora que pega os seus escolhidos que fazem a obra e manda eles sentarem, descansar, dormir, comer, porque aquilo é espiritual também quando é feito segundo a vontade de Deus. Então, é importante. E hoje a gente vai dar continuidade, então, ao capítulo 4 de Filipenses, onde nós estamos aprendendo a respeito da estabilidade espiritual, da firmeza. No versículo 1 do capítulo 4, Paulo ele diz, sede firmes, permanecei assim firmes no Senhor. Ele diz que nós temos que viver de uma maneira sólida, uma maneira firme, uma maneira estável na presença de Deus. E hoje, talvez, seja realmente um grande desafio para todos nós viver de uma maneira estável, porque o mundo tem evoluído numa velocidade muito rápida, a tecnologia, a cultura, as coisas têm mudado muito mais rápido. Eu vou completar 45 anos daqui a algumas semanas, não sou tão velho assim, mas eu vejo a diferença dos dias de hoje dos dias quando eu era uma criança, um adolescente, que a gente já vivia um tempo muito mais rápido que no passado, mas as coisas ainda eram um pouco mais calmas, mais tranquilas. Hoje em dia, na verdade, eu me compadeço dos jovens, das crianças dos dias de hoje. Eles sofrem esse peso, essa condição que o mundo tem imposto sobre a nossa vida, dessa condição da transformação muito rápida. Quando você começa a se sentir confortável com alguma coisa,
né? Se lança uma ideia nova, um pensamento novo, um aparelho novo, e aí muda tudo, e é ruim a gente ter que mudar, não é verdade? É desconfortável a gente ter que passar por mudança. Quem gosta de mudar aqui? Quem gosta de mudar, fazer mudança de casa? Deixa eu ver se tem alguém aqui que gosta. A única pessoa que gosta é o Rogério, né? Porque ele não faz a dele, ele faz dos outros e ganha para isso. Né? Então ele adora, né? Ele gosta muito, né? A paixão dele é ver alguém mudando, né? Principalmente se contratar o serviço dele, né? Que assim ele mantém trabalhando. Mas a gente, quando pensa em mudança, a gente não gosta de mudar, porque é lugar novo. Tem hora que a gente precisa mudar, e a palavra de Deus mostra isso para a gente. Existem momentos de mudança nas nossas vidas, e é isso que Paulo está dizendo aqui, que nós precisamos nos estabilizarmos, viver mudanças na nossa vida para que haja estabilidade. Ou seja, existe um período da nossa vida em que as mudanças são necessárias para que a gente chegue num período de maturidade que vai trazer a estabilidade. A estabilidade, todo mundo aqui passa por um tempo instável na vida, né? Indo para a faculdade, estudando, indo para a escola, buscando um trabalho, um outro trabalho, até que encontra uma boa posição, traga uma estabilidade de trabalho financeiro para que a gente viva de uma forma mais tranquila. Tem gente que já está no fim da vida e ainda está vivendo esse período, né? Porque ainda não encontrou essa estabilidade, mas a gente gasta a nossa vida buscando essa estabilidade, porque nós somos seres que fomos criados para viver de uma forma estável. O Senhor, quando nos criou, nos deu estabilidade. Ele criou um jardim do Éden perfeito, onde ele tinha tudo aquilo que o homem precisava, e ele mesmo vinha presente, se fazia presente, mostrando que nós podíamos ter segurança, nós tínhamos proteção, nós tínhamos estabilidade. Então a gente busca estas coisas porque com o pecado nós perdemos a estabilidade, nós perdemos aquela condição de segurança que nós buscamos. Isso faz parte da nossa natureza caída, o desejo de encontrarmos a segurança. Na verdade, eu estava vendo algumas semanas atrás uma pesquisa que estava fazendo do que as mulheres estão hoje procurando nos homens, e as coisas estão mudando até em relação a isso, porque no passado muitas vezes a mulher buscava um relacionamento onde ela encontrasse estabilidade. Hoje já não é mais uma das principais preocupações das mulheres, ainda existe. Mas não é só a mulher, o homem também no passado ele buscava uma relação onde ele tivesse estabilidade emocional, não é verdade? E se você está buscando estabilidade emocional no casamento, você vai ter uma grande surpresa, né? É verdade? Por quê? O casamento atribula toda a nossa estabilidade emocional, não é verdade? Mas a gente, por isso nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos que Ele entre na nossa história e mude a nossa vida para que a gente possa encontrar essa estabilidade. E o que Paulo está anunciando aqui é que essa estabilidade não está na minha esposa, no meu esposo, essa estabilidade não está no meu irmão, essa estabilidade não está no mundo, essa estabilidade está no Senhor. Então vamos ler aqui a primeira passagem, do versículo 1 ao 9. Quando eu acabar de pregar até o versículo 9, você já vai saber essa passagem de cor, porque já tem algumas semanas que eu estou nela. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evode e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes, porque trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco.
Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos ensinando, Deus Pai, através da Tua palavra, Senhor. Que esta mensagem possa falar aos nossos corações, mudar as nossas mentes e trazer arrependimento aos nossos corações, para que nós venhamos a viver segundo a Tua vontade e o Teu caráter, Senhor, com comprometimento, Deus Pai. Hoje, Senhor, Pai querido, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas Tu os fizeste, Senhor. Tu os criastes com as Tuas próprias mãos. Pela Tua palavra, Senhor, o Senhor fez, Senhor, homem e mulher, aqueles que hoje estão aqui. E Tu conheces a necessidade de cada um de nós. Eu te peço que nesta manhã, Senhor, a Tua palavra, Senhor, Pai querido, possa ter efeito nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar nos nossos corações. Que hoje haja aqui cura, restauração e salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero só fazer uma recapitulação, porque na semana anterior, não na semana passada, 2 semanas atrás, quando eu iniciei o versículo 5, na verdade eu não consegui concluir. E aqui nesse versículo 5, você pode novamente ler ali comigo, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então nós aprendemos aqui que o Senhor está perto, é um Senhor que anda próximo, é um Senhor que anda conosco. Aliás, Ele está tão perto que Ele habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Ele está em mim. Ele está paralelo, Ele está vivendo comigo paralelamente. É por isso que no grego, a primeira palavra que foi usada a respeito do Espírito Santo nos evangelhos foi de Paracletos. Ele é chamado de Paracletos. Para é alguém que anda ao lado. Hoje eu falei a respeito disso no culto de quarta-feira. O Paracletos, aquele que está ao nosso lado, aquele que caminha ao nosso lado. Na verdade, ele não está andando aqui do meu lado. Na verdade, ele está habitando em mim, se eu creio em Jesus Cristo. Então, ele é um Deus de perto. E se ele é um Deus de perto, se ele é um Deus que está perto, eu tenho uma maneira de me conduzir para que eu possa viver de uma maneira madura e firme na presença do Senhor. Hoje em dia tem faltado firmeza no meio da igreja. Eu falei disso na semana passada. As pessoas elas não conseguem mais desenvolver um trabalho perseverante. As pessoas elas iniciam um trabalho e diante da primeira perseguição, diante do primeiro problema que elas encontram, elas desistem, elas abrem mão. Isso não era para mim. Eu não vou mais fazer esse tipo de trabalho. Eu não vou mais servir a Deus nesta área. E eu acredito que todos nós já vivemos isso. Porque isso é algo que acontece na vida de uma pessoa que ainda não alcançou uma maturidade espiritual, não alcançou firmeza espiritual. E todos nós passamos por estas fases na vida espiritual, uma fase ainda onde nós não ganhamos muita maturidade espiritual. E quando acontece esse tipo de atitude nesta fase, é normal, o seu filho adolescente um dia querer uma coisa, no outro querer outra. Num dia ele tem uma ideia de profissão, daí uma semana você conversa com ele e ele já está pensando em outra coisa. E a gente como pai às vezes fica um pouco frustrado, porque a gente fala assim, mas ele não sabe o que quer da vida. Tem algum pai que já ficou frustrado de ver? Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. Um dia o cabelo está vermelho, outro dia o cabelo está azul, outro dia está amarelo, outro dia está preto. Um dia está curto, um dia está longo. A gente está buscando, a gente está procurando, faz parte daquela fase, daquele período em que eles estão vivendo, descobrir, se encontrar, de achar para que haja no futuro estabilidade. Faz parte do processo de maturidade. E tem muito crente que está nesse processo de maturidade ainda e está buscando. Mas tem muitos que já, pelo tempo de serviço e pelo tempo de relacionamento com Deus, já deviam ter vencido essa fase. Porque se seu filho chegar aos 25 anos de idade, 30 anos de idade, e ainda estiver nessa fase, que é uma fase própria da adolescência, ainda estiver vivendo dessa maneira, você já pode preocupar mesmo. Mas você vai falar, alguma coisa está errada. Não cresceu, não amadureceu. A gente descobre isso com muita frequência, quando os casais casam. Ontem à noite a gente teve a oportunidade de jantar com um casal que ficou noivo. Temos agora um trabalho a fazer, um processo a realizar. Mas muitas vezes um jovem casal casa e ele entra no casamento, mas ele ainda quer viver a adolescência.
né? Ele quer viver como se fosse um menino, sem estabilidade. Mas agora ele assume um compromisso que necessita de estabilidade. E assim é na vida espiritual de um crente. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, a gente precisa alcançar uma certa maturidade, onde haja um compromisso entre eu e Deus, e entre eu e a obra de Deus. E hoje tem muita gente que já há anos está na igreja e não tem compromisso. Um dia ela ajuda, um dia ela se dispõe a fazer um trabalho. Aí ela encontra um problema no meio do caminho e ela fala, não vou mexer mais com isso não. Será que aqui só eu fiz isso? Tem mais alguém que está comigo nesse tipo? É difícil demais dar com aqueles irmãozinhos. Você já conheceu algum irmão difícil de lidar? Aqui você não encontrou nenhum, não é verdade? Aqui não tem. Aqui os irmãos são uma bênção, não é verdade? Não tem, a gente não tem problema, né? A gente não tem dificuldade, não tem, a gente não encontra esse tipo de coisa. Graças a Deus não acontece isso, não é verdade? Mas em geral na igreja tem esse tipo de gente, que está em tempo, de maturidade diferente. E às vezes não é só aquele que tem a maturidade, porque até aquele que é maduro de vez em quando pisa a bola fora, né? Você que já é adulto, você já como fala, né? Deu bola fora, você já pisou, né? Já tropicou no caminho? Vou perguntar para os adolescentes aqui: seus pais já falharam? Você já viu seu pai e sua mãe falhar? Eles não são perfeitos. E já são pessoas maduras, já são pessoas adultas. Até o adulto, de vez em quando, dá uma bola fora, faz parte da vida. Mas não é normal que uma pessoa adulta, madura, continue vivendo assim. Então, quando acontece, a gente precisa pensar e refletir a respeito, mas a maturidade tem que trazer firmeza e estabilidade, e a gente tem que voltar. A gente tem que voltar, sim, a gente precisa se arrepender, a gente precisa pedir perdão pela nossa falha, pelo nosso erro, pelo nosso pecado, e continuar o trabalho. Quando falta a maturidade, isso não acontece. E é isso que Paulo está desenvolvendo conosco aqui. E aqui, quando ele usa essa palavra moderação, que eu estava falando com os irmãos, ele fala de, essa palavra que é o epeiques, é uma palavra que é difícil de ser traduzida porque ela significa muitas coisas. Eu trouxe uma lista para os irmãos. Bruno, você pode pôr para mim? Pode pôr para mim. Eu vou só recapitular rapidamente aqui a lista, porque ficou faltando uma última palavra, que na verdade, para mim, é a palavra mais importante para que a gente possa ver. Eu vou passar por essa palavra. Isso, não. É o oitavo slide. Isso, o oitavo slide. Firmeza espiritual requer moderação. Então, essa palavra moderação, epeiques, ela tem vários significados. E na última mensagem eu trouxe esses significados. Pode passar a primeira. A primeira é moderação. É a palavra moderação que fala realmente de sermos moderados, de termos estabilidade, de a gente poder conseguir achar um equilíbrio entre as coisas. Pode passar. Tolerância. Eu falei a respeito da tolerância. Eu disse que tolerância não é você aceitar todas as coisas, mas é aprender a viver com um espírito misericordioso, aceitando as outras pessoas, o erro do outro e colaborando para que ele cresça, para que ele amadureça. Essa é a tolerância que nós falamos de maneira bíblica. Pode passar. Outra coisa que nós falamos a respeito da palavra moderação é que ela significa contentamento. E nós falamos e demos exemplo aqui a respeito de vivermos contentes na presença do Senhor, de ter contentamento com aquilo que a gente tem. Hoje em dia, essa pressão que o mundo exerce por causa da velocidade da evolução tem causado muito descontentamento nas nossas vidas. O exemplo disso, eu sempre uso esse exemplo, são os nossos telefones, de 6 meses, de ano em ano, lançam um número novo aí, já está no 8, sei lá, 7, 8, como é que é? Eu estou no 4, está no 6? Não, então está mais lento esse ano, hein? Eu estou no 4, e já está no 6.
Que agora se começar a dar número demais, já é para estar nos 50. Né? Tem A, B, C, vai o abecedário todo. E esse tipo de atitude que as empresas de comércio causam através das propagandas, das coisas, causam em nós um certo descontentamento. A gente fica achando que se a gente não tem aquilo que é a última coisa, nós somos inferiores, nós nos sentimos incapacitados. E isso gera problema espiritual para a gente também. Pode seguir. Outra coisa que nós falamos foi a respeito da boa vontade. A moderação também significa ter boa vontade. E eu expliquei que boa vontade aqui não é simplesmente ter o desejo de fazer alguma coisa. Boa vontade é aquela pessoa que vai além daquilo que se espera dela. Quando você pede ajuda a alguém, aquela pessoa vai muito além daquilo que você pediu, porque ela mostrou a boa vontade em te ajudar. E nós temos que desenvolver como crente essa boa vontade, esse desejo de ir além daquilo que as pessoas esperam. Deus pede algo, Ele pede uma coisa, uma pessoa tem um desejo, tem um pedido segundo a necessidade dela, mas se eu tenho boa vontade, eu vou além daquilo que Ele está pedindo. Eu tenho que agir com boa vontade. Então foi algo que nós aprendemos também. Outra coisa que nós aprendemos é que essa palavra também significa gentileza. Agir com moderação é também de agir de forma gentil, de nós agirmos de forma onde a gente possa estabelecer relacionamentos baseados na gentileza, na gratidão. Contei aqui a história daquela pessoa que ficou presa dentro de uma câmara de frigorífico e ela não morreu dentro da câmara de frigorífico congelado depois que todos os funcionários tinham ido embora, porque o vigia, a história que eu contei, o vigia notou que essa pessoa não havia saído da empresa. Por que ele notou? Porque essa pessoa, toda vez que vinha para a empresa, ele dava um bom dia, ele cumprimentava o guarda, e quando ele saía, ele sempre se despedia daquele guarda. Uma empresa que tinha centenas de funcionários e eram pouquíssimas as pessoas que notavam o guarda e tinham esse ato de gentileza. Então, por causa desse ato de gentileza diário, quando ele viu que aquele homem não passou e deu para ele uma boa noite no fim do dia, ele falou: alguma coisa está errada. E ele saiu buscando o prédio e encontrou que o rapaz tinha ficado preso dentro da cama frigorífica e salvou a vida dele. Um ato de gentileza salvou a vida delas. Foi a história que eu ilustrei aqui, foi aonde eu passei. Pode passar. E esse foi o último ponto aonde eu não cheguei na semana passada, que eu acredito que é a palavra talvez que melhor descreve o que está escrito aqui, onde nós fomos traduzidos com moderação, que é a graciosidade. E eu queria falar um pouco a respeito dessa palavra de hoje. A sugestão dessa palavra aqui, de tradução, é uma sugestão que vem de um pregador que está na Califórnia, o MacArthur, que tem vários livros escritos, um tremendo professor e mestre da palavra de Deus, com vários livros escritos, e ele faz essa sugestão de tradução, e não só ele, os autores dos dicionários em grego também utilizam essa palavra de graciosidade. Então a gente tem algo a aprender a respeito disso. A graciosidade, ela expressa aquilo que nós recebemos do Pai. A graça, a palavra graciosidade vem da graça. Graça é aquele ato amoroso de Deus sobre a nossa vida. Então Deus, Ele agiu com graça sobre a minha vida. E eu preciso agora receber esse ato de Deus e estender esse ato para as outras pessoas. Eu preciso estender a graça que eu recebi para que as outras pessoas também possam desfrutar da graça de Deus que foi traga sobre a minha vida. Eu acredito que a maioria de nós aqui sabe muito bem o que significa a palavra graça. Graça significa o quê? Um favor imerecido, um presente merecido, algo que foi o quê? Gratuito. A gente estava falando do telefone. Se hoje aqui, a gente saísse aqui e tivesse uma pessoa na esquina com um cartaz assim, ali da Radio Shack. Na Radio Shack hoje eles estão dando telefone, como que é? O i6? É isso? O iPhone 6. De graça. Quem ia lá buscar um telefone de graça hoje? Fala a verdade, fala a verdade. Quem ia lá? Quem ia lá? Eu? De graça? O negócio, quanto custa um telefone desse? 600, 700 dólares? Você ia falar assim, eu ia. Mesmo que eu usasse, eu ia, porque eu vim dinheiro. Se fosse de graça.
Né? No Brasil a gente diz que, no Brasil a gente brincava e dizia assim, de graça tem injeção na testa. Eu nunca levei, mas de graça eu não quero injeção nenhuma. Nem na testa, nem em lugar nenhum. Tem gente que pode até gostar de sentir dor, né? Tomar injeção. Eu nunca gostei. Olha que eu tive que tomar muitas quando era menino. Mas quando é gratuito, quando algo é nos dado de forma gratuita, a gente recebe de bom grado. A gente tem a tendência de receber, mesmo até quando a gente não precisa. Porque já que é gratuito, a gente quer receber. É algo gratuito. E a palavra de Deus diz que a salvação é um ato gratuito de Deus. É algo que Deus dá de forma gratuita, mediante, através da fé que também é dada por Ele. É uma fé que Ele coloca no nosso coração para que a gente receba aquilo que Ele de graça está nos dando, entregando a vida. E essa graça que eu recebo, por que eu digo que é algo que vem dele? Porque a palavra de Deus anuncia para a gente que nós recebemos essa graça quando ainda estamos em delitos, em pecados, em iniquidade. Ou seja, ainda que eu não tenha me tornado assim aquela boa pessoa, uma pessoa que fizesse boas ações, ou uma pessoa que orasse, ou uma pessoa que lesse a Bíblia, ainda assim o Senhor, Ele derramava sobre mim a sua graça, o seu amor. E se você quiser conferir isso, está lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, ele conta toda essa história, e no versículo 4 ele diz do porquê que ele derrama essa graça, porque Ele é um Deus misericordioso e porque Ele tem o quê? Um grande amor por nós. Ele derrama essa graça. E no versículo 8, no versículo 9, ele diz para a gente que é Ele que dá essa graça, e Ele dá essa graça para que eu não me vanglorie, eu não fale que eu tive alguma parte nisso. Porque no versículo 9 ele deixa isso bem claro para a gente lá em Efésios capítulo 2. Porque isso é um ato totalmente dele, não um ato meu. Hoje eu estava conversando a respeito desse assunto com os adolescentes na escola dominical e eu perguntei: o que você acredita que você precisa fazer para que você seja salvo, para que você receba? E alguns citaram algumas coisas que eles acreditavam que eles precisavam fazer. E eles ficaram surpresos quando a gente leu essa passagem, que eles descobriram que não há nada que eu possa fazer, porque Ele me salva quando eu não tenho nada para dar para Ele. Isso é graça. Se eu tivesse alguma coisa para dar, não era graça, era troca. Quando eu tenho que dar alguma coisa de graça, quando eu quero receber alguma coisa em troca, não é graça, não é gratuito. Teve um preço, eu tive que pagar um preço, então não é graça, é troca. Quando você resolve casar e assumir um compromisso, você fala assim: não, eu agi com amor, eu amo a minha esposa. Mas esse amor não é o amor de Deus, porque o amor de Deus é um amor que derrama graça. A graça não pede nada de volta. A graça não espera nada de volta. A graça acontece porque é um ato dele, especial e único, e exclusivo. E ele espera que esse ato gere em nós o mesmo ato que ele teve. Mas o casamento não é assim. O casamento a gente entra não pela graça. A gente entra esperando. Olha, eu te amo, mas eu quero ser amado. Eu vou fazer a minha parte, mas você tem que fazer a sua parte. A gente espera algo em troca, não é graça. Mas no casamento de um cristão, a graça precisa estar presente. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que está com você, olha para o lado, você é casado, olha para o lado. Se você está com sua esposa é marido, olha para o lado. Se você não está, você fica olhando para frente, olha para a cruz. Olha para a cruz. Se é solteiro, os jovens olhem para a cruz por enquanto. Mas você que já casou, olha para o lado. Você pode até falar que foi Deus que te deu essa princesa, esse homem bonito que está aí do seu lado. Mas no fim foi você que decidiu casar com ele. Ele não te forçou a fazer isso. E olha para o lado. Me fala a verdade. Me fala a verdade. Tem hora que você não tem vontade de pegar no pescoço? Só para beijar? Ela vai cobrar esse dele.
esse sentimento. Por quê? Porque nós não somos retribuídos naquilo que nós esperamos receber. Porque quando eu sou retribuído naquilo que eu espero, esse tipo de sentimento não surge no meu coração. Mas o fato de que eu espero algo em troca daquilo que eu também estou fazendo, me leva a desenvolver, às vezes, um sentimento ruim por não receber de volta aquilo que eu estava esperando. E aí, por que eu digo que eu preciso de desenvolver agora o sentimento de Cristo na minha vida e no meu relacionamento? Porque para que eu permaneça com esta pessoa que é incapaz de suprir as demandas e os meus desejos que eu tenho, eu vou precisar de estender graça sobre a vida dela. Porque se eu não estender a graça, se eu só der para ela, se ela merecer, meu relacionamento vai se tornar um relacionamento impossível. E jovens, ouça isso que eu estou falando. Talvez você não tinha para quem alguém olhar agora, você que não é casado. Mas comece a pensar nisso. Se você acredita que um dia você vai encontrar, né, a mulher perfeita, o homem perfeito, né, que vai suprir todas as suas necessidades, eu vou dizer para você que não existe isso. Você vai encontrar uma pessoa como você, imperfeita, e que vai ser incapaz de dar tudo aquilo que aquela outra pessoa quer ou deseja. E você vai precisar de agir com graça quando ela não tiver como retribuir o amor que você deu. Porque se você não agir como Cristo agiu conosco, nos dando da sua vida e do seu amor, da sua graça, quando nós não merecíamos, seria impossível que qualquer um de nós fôssemos salvos. E é impossível para que um casal permaneça casado, conforme o plano de Deus, até o fim da vida de um dos dois ou dos dois, se a graça de Jesus não estiver lá. Porque ele é imperfeito. Isso é bom. Ainda bem que vocês concordam comigo. Porque não só eu e a Priscila que a gente está nesse barco, então. Tem hora que eu vou ter que agir, não porque o outro merece, mas porque Deus habita em mim. Porque Deus teve misericórdia da minha vida, eu tenho que ter misericórdia da vida da minha esposa. Porque ela não tem a possibilidade de me satisfazer e alcançar e me retribuir em tudo aquilo que eu espero que ela me retribua ou me satisfaça. Eu vou ter que estender a graça. E é de graça. E é de graça. Não, e ele bota a graça nisso. E bota a graça nisso. A Elisa acredita. Não. Nada é suficiente. Né, Elisa? Mas pela graça sois salvos. Pela graça. Pela graça nós somos salvos. Amém. Pela graça nós mantemos nossos relacionamentos vivos. Pela graça nós temos esperança de poder conviver com a igreja. Pela graça nós servimos na obra de Jesus Cristo. Pela graça nós mantemos firmeza espiritual, estabilidade sobre a nossa vida espiritual. Sejais, volta comigo no versículo 5, lê comigo. Sejais a vossa o quê? Moderação conhecida de todos os homens. Vamos substituir agora pela graciosidade? Sejais a vossa graciosidade conhecida de todos os homens. Teu marido está incluído nisso? Tua esposa está incluída nisso? Teus filhos estão incluídos neste? Sejais a vossa graça conhecida diante de todos os homens. A graça manifestada nos nossos relacionamentos, na nossa vida, mostra que a vida de Deus está em nós. De que a palavra de Deus habita em nós. A graça de Deus nas nossas atitudes demonstra de que nós, de fato, não somos somente ouvintes da palavra, mas praticantes desta palavra. E eu acredito que aqui tem muita gente hoje que está precisando aprender a usar mais graça. Inclusive eu. De vez em quando eu viro a cara para minha esposa. Ela está lá assim, na verdade.
De vez em quando ela vem, Senhor, me perdoa na vontade de pegar ela. E muitas vezes nos tornamos assassinos. E por isso que viver pela graça é muito melhor, mas não é simples. Porque quando a gente vivia pela lei, era muito mais fácil. A lei dizia assim, olho por olho, dente por dente. Te fez? Faz de volta. Te bateu? Bate também. Matou? Mata também. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele vem e ele diz, ame aqueles que vos perseguem. Ame também os vossos inimigos. Fica casado e olha de novo para o seu esposo. Ele não é o teu inimigo. Ela não é a tua inimiga. É bem verdade que muitas vezes parece ser. Não é verdade? Né? Ó, cuidado. Não é verdade? Quem é casado já viveu essa situação? Será que você falou assim? Não, você não. É bem verdade que tem hora que a gente olha para o lado e a gente fala, está aí meu inimigo. Ele não quer o meu bem, ele não quer a minha vida, ele quer me destruir, ele quer me matar, ele quer me roubar. Ele não é o teu inimigo. A palavra de Deus, ela diz que carne e sangue não é a nossa inimizade, não é com quem nós lutamos. Os nossos inimigos estão nas regiões celestes, são potestades e principados. E esse principado e essa potestade que tem poder sobre, muitas vezes, a nossa carne, isso nos leva a uma atitude onde parece que nós somos inimigos uns dos outros. Sabe aquele pastor que te maltratou, te roubou, te mandou embora da igreja? Sabe? Não é um cristão. Nossa luta não é contra a carne. Ele merece a mesma graça e a mesma misericórdia que um dia eu e você recebemos de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós não somos melhores do que uns dos outros. Porque eu também era inimigo de Deus, vivia em pecado, vivia em iniquidade, e estando eu ainda em pecado e iniquidade, Deus derramou da sua graciosidade. Deus agiu com graça sobre a minha vida. E nós precisamos estender estas coisas aos nossos irmãos. A melhor ilustração que eu tenho para te dar a respeito desta graça está aí no próprio capítulo 4. Olha aí no capítulo 4 comigo. Eu sei que a nossa mensagem vai até o 9, mas a partir do 10, aqui a gente tem um exemplo disso que Paulo está falando, até o versículo 9. Eu não vou pregar a respeito disso, ainda vou chegar lá, mas eu quero usar como ilustração do que eu estou falando. Olha o que Paulo diz. Ora, muito me regozijo no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, na qual, na verdade, andavas lembrando, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto ter fartura como passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interessante que hoje a gente só lembra do versículo 13. No versículo 13 os crentes andam assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas que me fortalece. Aí o irmãozinho vai lá e pisa no teu carro. Ah, não, pastor, chega, não dá mais, estou entregando, tal. Dá para outro, pastor, eu não posso fazer isso. Ah, mas eu andou uns dias atrás aí dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas na verdade a gente tem dito essas coisas da boca para fora porque a gente pode todas essas coisas quando tudo vai bem. Quando tem fartura, quando tem abundância, quando todo mundo está reconhecendo o ministério que a gente está fazendo, quando a igreja está cheia. Tem muito pastor que quando a igreja fica pequenininho, o grupo é pequeno, desiste do ministério.
larga o ministério. Ele pode todas as coisas, enquanto tiver tudo suprido. Mas e o dia que faltar? E o dia que passar fome? E o dia que vier a dor? E o dia que vier a perseguição? Será que você pode também todas as coisas do Senhor neste momento da sua vida? O dia que o teu esposo ou tua esposa te trair, te machucar, quando você for traído pelo seu melhor amigo, quando o teu filho, aquele que você dedicou a vida instruindo, ensinando, olhar para você e dizer: eu não te amo mais, eu não quero nunca mais olhar para a tua cara, para a tua face. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus nesse dia. A gente não tem visto muita gente poder vivenciar esse tipo de atitude nos dias de hoje, porque tem faltado firmeza espiritual. Permaneceres firmes no Senhor. Com isso eu quero entrar na segunda parte, que agora está no versículo 6. Pode passar, por favor. Fé é a base para a firmeza espiritual. Versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejais os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Não sei você, o que você se sente quando você lê essa passagem aí. Mas eu, quando leio esse versículo 6, eu olho para ele e eu falo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu falei, coisa difícil Paulo está pedindo aqui, não é verdade? Não é verdade? Fala comigo. Não é verdade? Como é que eu vivo livre de ansiedade? Ele está pedindo que eu viva, para que eu ande de forma que nenhuma ansiedade venha sobre a minha vida. Ele está pedindo algo para mim, parece ser bastante difícil. Eu não sei você, mas é algo aqui que não é o que a gente está acostumado a ver, não é o que está acontecendo, não é o que normalmente acontece na minha vida. E quando eu chego nessa passagem aqui, aí eu me identifico com Paulo lá no capítulo 3, quando ele diz: olha, eu estou dizendo para você estas coisas, não que eu tenha já alcançado elas, mas eu continuo prosseguindo e perseguindo para o alvo, buscando um dia poder alcançar essas coisas. Paulo aqui não está dizendo que você agora não vai mais ter ansiedade sobre a sua vida. Ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo que em Cristo, quem anda com Cristo, pode buscar a crescer e viver de tal forma onde a ansiedade já não tome mais conta da nossa vida. Mas isso não significa que a gente está livre de não sentir ansiedade. Quer saber, quer ver um crente ansioso? É quando acontece aí, uma mudança de governo, alguma coisa, e faz uma promessa, que vai haver uma lei que vai abrir e dar o brincar. Quem aqui não está esperando aqui com essa oportunidade de abrir uma lei para que você possa se legalizar no país e poder andar com a cabeça erguida e tirar a carteira no seu estado e seguir a sua vida? Quem aqui não tem o desejo de ver uma lei? O pessoal só não levantou a mão quem já tem green card, viu? Os irmãos estão compadecendo dos que não têm, porque quando a gente tem, a gente parece que esquece dos que não tem e não se lembra do tempo que a gente não tinha. É isso. Enquanto a gente não tem, a gente vive uma expectativa. E quando sai uma lei, a gente não sabe o que faz, a gente parece que vive para aquilo. E a gente fica olhando o jornal, ouvindo notícia. O que a gente passa a fazer em relação a quem para saber quando é que vai abrir, o que eu vou precisar fazer, qual é o documento que eu vou ter que levantar. Aquilo causa ansiedade. Mas quem é que não vive um período de ansiedade diante de uma expectativa? Nós vivemos, faz parte da nossa vida. Mas isso não pode ser algo que tome conta da nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Porque tem gente que vive ansioso em todas as coisas. Porque é uma pessoa que está constantemente sem firmeza espiritual, constantemente em desequilíbrio. Então, quando você vive uma vida desequilibrada, você nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você nunca sabe se você tem um trabalho, se você não tem um trabalho, porque você não tem equilíbrio no seu trabalho. Porque quem é um bom funcionário e tem equilíbrio no trabalho, ele trabalha tranquilo, ele sabe que ele está fazendo um bom trabalho. Circunstâncias podem acontecer. Quem aqui não foi pego já com uma circunstância? De repente, do nada, a empresa fecha.
Ela não te mandou embora porque você não era um mau funcionário. Ela te mandou embora porque a empresa quebrou, ela fechou. Coisas assim, circunstâncias podem acontecer. Mas tem gente que vive completamente desequilibrado na sua vida, no relacionamento familiar, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com o trabalho, no relacionamento com os irmãos dentro da igreja. E aí fica na banana. Nunca sabe. Será que vão chamar atenção? Será que hoje eu tenho trabalho? Será que amanhã vão mandar embora? Ah, será que meu filho vai me obedecer? Será que minha esposa está me traindo? Será que... A gente não tem estabilidade. A gente vive bailando por falta de maturidade, por falta de firmeza, por não saber onde é que nós estamos, por não saber o quem nós somos em Cristo Jesus. E o que Paulo está aqui agora chamando é que a gente desenvolva a fé, para que a gente não ande ansioso por coisa alguma. Por quê? Porque nós temos um Deus que ele é diferente de nós. Ele é um Deus que ele tem nas mãos dele todo o poder. Então, o que ele está dizendo aqui é que agora a nossa visão de Deus é que vai determinar a nossa estabilidade. A minha pergunta para você é: qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem de Deus? Eu vou dar alguns exemplos aqui para ver se a gente consegue. A visão fala de perspectiva. Qual é a perspectiva que você tem de Deus? Porque a gente sabe citar várias coisas a respeito de Deus, nós que somos crentes. Não, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é o Deus impossível. Mas será que a gente vive isso que a gente diz? Olha aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você vivesse a situação que Jó viveu, se você quiser abrir lá em Jó capítulo 1, versículo 20... em diante, aqui Jó acaba de perder todos os seus filhos. Todos os filhos de Jó morrem de uma vez só. No mesmo dia, todos os filhos, a família de Jó é destruída. E a minha pergunta para você: se hoje alguém chegasse para você e te desse a notícia que todos os seus filhos estão mortos, será que você ia conseguir responder que nem Jó respondeu? Vamos ver o que Jó respondeu diante dessa notícia. Versículo 20, ele diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma. Samuel, se hoje alguém chegasse e falasse que seu filho estava morto, qual seria a sua reação? Será que nós temos a estabilidade espiritual para que a gente possa dar uma resposta parecida como essa que eu Será que nós temos a firmeza e a fé em Deus para poder entender que o que Deus faz é o melhor? Não é isso que a gente canta? Você não canta aqui no louvor, Samuel? Que Deus é bom? Você canta isso aqui, Lô? Que Deus é fiel, que tudo que Ele faz